exemplo, o Brasil vai produzir passivo externo líquido em serviços. O senhor Pedro Parente, na Petrobras, a pretexto de que toda a corporação pesada brasileira está no escândalo, resolveu excluir as empresas nacionais brasileiras e resolveu fazer carta convite na Petrobras para 17 corporações estrangeiras. As 17, eu sou danado de chato, estou enrolado em algum tipo de escândalo, porque isso é o capitalismo. O capitalismo é assim. O que nós temos, o que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos? A fraude campeando, a esculhambação generalizada, roubalheira, tudo de fraude, etc, etc. Puniram as pessoas e salvaram a cara das empresas. A Volkswagen aqui na Alemanha entrou num escândalo extraordinariamente grave, falseando indicadores de poluição globalmente. O senhor quer estatização das empresas? Não quero estatização, não, eu quero controle social. E o fim da ilusão moralista católica. A sociedade, aí tem 1000 caminhos de controle. Não, eu tenho institucionalidades propostas. Não, o Estado. É o Estado. Como é? Timothy, aprenda para você nunca mais falar bobagem. O Estado não funciona. Isso é só um argumento que eu estou tentando desmoralizar. Essa nação aqui... Pode, deve. Só um comentário. O Estado brasileiro, como desenhado, não funciona. Desculpa, funciona assim. E o Estado brasileiro, como desenhado, não funciona quando a gente compara em algumas coisas que alguns outros estados, na mesma categoria, ela é montada só com uma coisa. Quando eu tenho promessa e entrega. Hoje em dia nós temos um monte de promessa. Vivemos um país maravilhoso, tudo funciona. Mas quando a gente vai ver a entrega, de fato aquilo não é a realidade. Então, banco para pensar o futuro, e o brasileiro tem que ter muito claro, é uma decisão. E qual é essa decisão? Eu quero morar num país decente. O brasileiro ainda não tomou essa decisão. Porque a hora que ele tomar, aí ele vai cobrar a classe política, vai cobrar o judiciário, vai cobrar um monte de coisa. Mas é uma decisão. E essa decisão o brasileiro ainda não entendeu, porque nós vivemos ainda no messianismo, na espera de que alguém vai resolver o problema. E a única coisa que a gente descobre é que quem paga a minha conta sou eu, não é o Estado. O futuro. Né? E o tema do painel é o princípio, como é que a gente vai pensar o futuro. O primeiro princípio básico que a gente tem que ter é o da subsidiariedade. A responsabilidade primordial começa com a família, depois vai para a cidade, para o município, para o Estado e a federação. Mas a federação só lá em cima. E pouca coisa acontece. Não adianta eu querer achar que o governo central vai resolver todos os problemas, porque todo brasileiro sabe que o nosso modelo federativo só tem causado uma coisa para o brasileiro. 5 meses de trabalho para o governo e para o Estado brasileiro. Concluindo, né? Concluir é bom. Eu me sinto num ambiente muito agradável, né? Então, olha só. E eu queria dizer o seguinte... O governador Ciro Gomes teria o meu voto se, vírgula, e somente se o governador fizer com que o brasileiro sonhe novamente, que o Brasil é um país de plena capacidade, pleno potencial, que o Brasil, os seus melhores dias estão adiante, não atrás, e que a economia é uma parte desse sonho, e não todo esse sonho, e que a gente tem que ter orgulho de ser brasileiro, aí, governador, o senhor teria o meu voto. Tá bom? Um adjetivo sobre isso aqui cai fora. Basicamente, eu estou com medo de, nesse debate, eu sair como defensor desse negócio que eu vivo esculhambando e que eu ajudei a desmontar. Né? Vamos devagar com o andor. Eu refleti sobre eu sempre fui contra a lei de informática, sempre advoguei que nós tínhamos que aprender uma outra modelagem tecnológica e tentei refletir sobre a sustentabilidade ou não de uma política passiva de aceitar que o componente tecnológico não tem nacionalidade, que nós não devíamos desenvolver isso. O doutor Gustavo, inteligente como refere a 2 tragédias brasileiras, que a ideia de que foi que na minha brincadeira eu falo, tínhamos que aprender a fazer da agulha ao avião passando pelo computador, porque eu estou refletindo nessas caricaturas. Isso e omite petroquímica. Quando o país tem, por exemplo, tecnologia de ponta em exploração de petróleo offshore, que o Brasil se esforçou para fazer e amadureceu. E é o que eu penso. Nós devíamos ter uma outra teoria
um outro projeto que não simplesmente nos permitisse, como creio os argentinos estão fazendo de uma forma equivocada, aceitar passivamente que não temos capacidade tecnológica e assumir, porque com o que nós vamos pagar? É preciso refletir sobre isso. Como é que nós vamos pagar o desequilíbrio de juros, royalties e transferência de juros e dividendos para o estrangeiro, que é conta em dólar? Está aí, o maior déficit de transações correntes da história brasileira está aí. Aí não, o capital estrangeiro está vindo. Eu também tenho desconfiança disso, porque são ciclos once for all. Nós não temos duas Telebrás, só temos uma, já foi. Nós não temos duas Lacta, Metal Leve, que são empresas brasileiras estranguladas aqui dentro, ou porque não tem escala, ou porque não tem crédito, e que já foram para o espaço também entregues ao estrangeiro. E quando acabar esses dois ciclos, com o que nós vamos tapar essa conta? Ciro Gomes. Essa poupança para o governo pagar suas contas. Dos livros de economia eu aprendi, isso é difícil contestar, que o déficit em conta corrente ele é igual à diferença entre poupança e investimento de um país. Países emergentes, em geral, têm problemas de deficiência de poupança, seja na área pública, seja na área privada. Tem um desejo de investir que é maior do que a poupança que tem disponível e, portanto, todos têm déficit em conta corrente. Todas as economias em desenvolvimento de que se tem notícia nesse planeta tiveram déficit em conta corrente durante a sua fase de desenvolvimento e o Brasil não será dependente. Nós vamos não nos enganar e ficar andando em círculos com essa conversa de que ter déficit em conta corrente é atípico ou ruim ou insustentável. Isso está equivocado. Isso é história, isso é teoria, isso não é conversa. Portanto, é curioso como os argumentos sobre a sustentabilidade de um modelo econômico aberto fazem sempre a alusão ao déficit em conta corrente como um erro, como um crime, como a penhora do nosso futuro. Estamos vendendo nossos ativos para pagar as nossas contas. Perdão. Para terminar, portanto, eu acho que está errado que déficit em conta corrente é ruim. Eu acho, pessoalmente, que água não é recurso estratégico mais do que qualquer outra coisa que nós tiramos do solo. Acho que o PROER salvou, não foi banco, salvou 4 milhões de correntistas que iam perder tudo que tinham numa coisa parecida com o plano Collor, se não tivesse PROER. Portanto, não foi feito para salvar bancos. Se os banqueiros responsáveis pelo prejuízo causado ao setor público vão ser presos ou não, não é questão do Banco Central, é questão do Ministério Público, que tem todas as informações para fazer os processos, e não acho que o Brasil vai para o brejo. Obrigado. Muito obrigado a todos. Bem, nós temos alguns minutos ainda. O professor Tom Palmer já me sinalizou que quer fazer seu comentário. Vou passar a palavra ao senhor, pedindo o máximo de brevidade possível para a gente encerrar essa etapa, por favor. Eu não fiquei surpreso em relação à justificação da política americana. Esse muro é algo criminoso. Ele tem que ser derrubado. Como você falou, as pessoas estão morrendo. E você ofereceu a justificativa ao Canadá e aos Estados Unidos? Bom, eles podem ter uma fronteira frouxa, mas não lá com o México, não com o México. Isso é uma justificativa. Você deveria trabalhar para o Departamento da Segurança lá no governo americano. Mas é chocante ouvir alguém dar esse argumento. Por que as pessoas vão do México para os Estados Unidos? Francamente, porque o México tem políticas ruins. O Canadá, você pode ser rico no Canadá, ter um emprego, abrir uma empresa. Se você é um camponês no México, um agricultor pobre, é mais difícil, por isso que vão para os Estados Unidos. Se eles tivessem mais livre comércio lá, os mexicanos ficariam lá. Mas, enquanto isso, vamos derrubar esse muro, porque ele é criminoso, na minha opinião. Mas há um outro muro que, aos poucos, está sendo construído. E é um muro que protege um clube de pessoas. O senhor Gomes sugeriu que o consumo é parte da identidade. Eu acho que eu estou do lado de um homem muito rico, pelos padrões brasileiros. Por favor, vamos lá, por favor.
Só para informar. Não, só um pouquinho. Só para Ele foi para Cambridge, foi para Londres, para Nova York, mas outras pessoas não devem fazer parte do clube. Outros brasileiros... Eles querem consumir demais, os brasileiros querem consumir demais, mas nós, os especiais, a elite que faz as políticas, podemos ir para Cambridge, para Harvard, para Paris, para Londres, nós podemos ter esse tipo de vida. Mas não vamos corromper os brasileirinhos, os pequenininhos lá, não vamos corrompê-los com riqueza, deixando eles comprar produtos baratos da China, do Japão, da Europa. Não, não vamos fazer isso, não vamos corrompê-los, vamos deixar eles lá no lugarzinho deles, de forma que nós, a elite privilegiada, possamos desfrutar dos nossos privilégios. Dizer que isso é parte da identidade brasileira, bom, você deveria ter vergonha. O Brasil, com 130 milhões de habitantes, representava 1% do comércio do mundo no ano 80. A China, com 800 milhões de habitantes, na data, representava 1% do comércio do mundo. Hoje, o Brasil, com 206 milhões de habitantes, representa os mesmos 1% do comércio do mundo, e a China já representa 12,5% do comércio do mundo. Portanto, há, evidentemente, um olhar, um reparo, uma compreensão crítica, né, da política como eficaz ou ineficaz. Eu prefiro sempre acreditar que ela pode ser eficiente, eficácia é uma coisa mais complicada, mas há uma concretude aí, para o bem e para o mal, sendo a política, qual é a disruptura aí, professor? As duas coisas restrita e restrita. Sendo restrita e restrita, para a China significa que há um progresso importante, para o Brasil significa, restrita, que nós estamos estagnados. E a concretude disso para nós é uma agenda popular explosiva. Evidentemente que essa agenda popular desconsidera, e é perfeitamente correta a percepção de que o motivo do voto não é a formação política, não é a consciência política, mas a perseguição de interesses ou afinidade ideológica. Mas o fato é que, para a China, só para dar um exemplo prático, as coisas estão no concreto melhorando, e para o Brasil as coisas estão no concreto piorando. Vamos à expressão do que eu chamo de piorando, sem deixar de perceber os avanços sedimentados aí ao longo desse tempo. No Brasil, nós estamos hoje com 13 milhões e 400 mil desempregados, temos mais de 10 milhões de pessoas empurradas para o biscate, para a informalidade, desorganizando a vida nas cidades. Nos últimos 12 meses, o Brasil assistiu, impotente, 62.600 homicídios, quase todos jovens, quase todos pobres, quase todos negros, quase todos caboclos. Para dar apenas dois elementos práticos daquilo que eu considero uma tragédia nacional. Isso tem uma explicação, penso eu, na superfície das coisas, que é a data 80 representa o fim de um modo de organizar nossa estratégia de desenvolvimento, que era o chamado nacional desenvolvimentismo, que produziu uma proeza e uma contradição. A proeza, em apenas 3 décadas e meia, o Brasil saiu do nada, de uma economia rural de subsistência, que tirava seus excedentes na oligarquia rural, do latifúndio escravocrata, que aí está hoje vestida de outras roupas, mas que continua com esse mesmo desapreço axiológico pelo trabalho como um valor em si mesmo, para se transformar na 15ª economia industrial do planeta. Portanto, não há um defeito genético na nação brasileira, porque nós somos capazes de protagonizar o mais sofisticado e veloz experimento de desenvolvimento industrial da história do capitalismo mundial, em 3 décadas e meia, que é nada sob o ponto de vista dos tempos históricos. Porém, a esse mesmo modelo, as suas imprevidências e contradições, nós devemos um outro lado. Essa população, ali quando começamos, era 80% rural, nós viramos 82% urbanos em apenas 3 décadas. Nenhum lugar da humanidade assistiu isso. Esse fenômeno de explosivo desenvolvimento chinês regula os fluxos migratórios. Ninguém tem liberdade para escolher sair do campo para ir para a nossa cidade, organizar uma favela e estabelecer uma atividade informal para sobreviver. Ninguém viu isso. E pior do que tudo é que nós fizemos isso empatando capitais públicos e criando uma dívida. E isso produziu, em cima já de uma ancestralidade que já estava a semente disso semeada, nós produzimos a mais
perversa distribuição de renda do planeta. No Brasil, 6 pessoas, eu estou fazendo isso onde eu chego para ver se eu crio um escândalo. 6 pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas têm hoje fortuna equivalente à renda de 100 milhões de brasileiros. Nem no fundo da África tribal se encontra mais isso. 6 pessoas no Brasil têm fortuna equivalente à renda dos 100 milhões de brasileiros, que é quase metade da nossa população. E evidentemente que isso se deve ao colapso do velho modelo, que morreu porque ele dependia de capitais externos de longo prazo e barato, que não existem mais, e dependia de fluxos tecnológicos que se sucediam com grande paciência e que também não existe mais. E a tragédia é que de lá para cá, nós ou temos emergências, fogueiras extraordinariamente calorosas a exigir que a inteligência brasileira a isso se dedique, à conjuntura e não ao debate estratégico da formulação de futuro do país, ou simplesmente o esmagamento, a prostração ideológica ao mito neoliberal que veio por cima da nossa tragédia nacional. Eu não acho que existe uma clareza tão grande assim sobre o modelo de sociedade, né? O modelo, acho que faz parte justamente da democracia, um nível alto de argumentação e uma tendência a você enquadrar a realidade numa certa narrativa, né? Não há dúvida que existe muita literatura e muita experiência histórica que associa Estado e mercado, né? Assim como no caso do Adam Smith, por exemplo, que apontou grandes riscos no enriquecimento, no que ele chamava mesmo de uma certa degeneração moral. Assim como no caso da China, você tem uma associação muito interessante entre o Estado autoritário e o mercado de consumo. Assim como no caso do Lenin, e desde ele, passando por Stalin até Trotsky, movidos por uma percepção de organização da sociedade a partir de uma percepção teórica de como o mundo deve ser, levaram a cabo um dos maiores massacres históricos que a gente conhece. Então, com isso eu quero dizer o seguinte, a pergunta do Durão, o que fazer, você falou até de Balacumba, né? Eu acho assim, eu tenho uma percepção um pouco mais, talvez pela posição em que eu ocupo dentro da sociedade, eu tenho uma percepção um pouco menos comprehensive como a tua, né? Porque você apresentou uma percepção comprehensive, no sentido de que você identifica exatamente problemas, você sabe o que fazer com eles, né? Pelo menos do ponto de vista teórico, você tem uma visão do que fazer com eles, e que a consequência disso daí é que, fazendo isso, então o Brasil sairia dessa estagnação que a gente vive já há algum tempo, né? Eu vejo, voltando, você falava em algum momento aí sobre as mídias sociais, eu tenho uma observação assim da democracia, talvez um pouco mais, como não sou militante, estou envolvido com a tentativa de olhar um pouco mais neutro, né? É assim, eu acho que a democracia, a política mundial, ela está num momento bastante interessante, que é uma certa desorientação, que não é só no Brasil, não. Se você vou pegar só 3 casos para ilustrar, 3 grandes casos, assim, Brasil, Estados Unidos, Europa, Comunidade Europeia, né? Para não entrar na Rússia, que também é um caso muito interessante. Mas, assim, eu acho que a gente vivia, desde o final da Guerra Fria, a gente vivia uma crença de que a democracia ia crescer como regime, ia encontrar problemas, ia resolver esses problemas e todo mundo ia ficar cada vez mais rico, inclusive navegando na que se chama de mitologia neoliberal. Eu acho que, se a gente usar essa linguagem, tem 2 grandes mitologias. Uma é a mitologia neoliberal, de que se você acabar com o Estado tudo dá certo, e a outra é que o Estado sabe o que está fazendo quando acha que sabe. Certo? Você tem alguns teóricos ou práticos, sejam a gente que mete a mão na massa, sejam mais burocratas, que tem teorias de mundo, tem teorias de Estado e acha que sabe o que está fazendo. Então, acho que tem 2 grandes mitologias da democracia contemporânea. Uma é de que o Estado deve sumir, a outra é de que o Estado... O que é o Estado? O Estado são pessoas reais, com visões de mundo e práticas burocráticas administrando essa máquina, né? Então, diante do cenário como esse, de que a gente está um tanto desorientado, a democracia, e o país que mais, o país não que mais cresce no mundo, mas o país que está tendo resultados muito bons, é um país justamente que tem economia de mercado sem democracia,
que é a China, como você estava citando. Então, acho que isso deve nos chamar a atenção, nos deixar muito atentos, que é justamente um país que não tem democracia, mas tem economia de mercado, que está não mais crescendo, mas despontando nas últimas décadas, né? Então, eu diria, assim, no momento, no olhar pequeno sobre o Brasil, a macumba sempre ajuda, mas assim,